poucos sabem que existem. E estão aqui por baixo de nós, a alguns metros de profundidade. Nesta imensidão, abrigam, protegem, alimentam milhares de vidas. O tempo é infinito para quem tem como missão mimar a natureza. Pérola de Quarteira sai hoje do Porto de Pesca em plena luz do dia. O futebol trocou as voltas à tripulação, que prefere recolher as redes ao final da tarde, em vez da faina habitual pela noite dentro. Ainda há menos de 5 horas chegaram à terra, o sono foi curto e apressado, já são horas de regressar ao mar. Há 3 gerações que os Ritas andam ao mar, mas Hélder só se rendeu à tradição familiar depois da decepção como carpinteiro profissional. Um par de anos depois da Revolução de Abril, o fraco rendimento levou-o a virar-se para a pesca do polvo, uma das artes mais praticadas pelos pescadores de Quarteira. A bordo, o filho Virgílio e mais um trabalhador colocam-se nos postos que terão de ocupar durante as próximas 6 horas. Pode parecer pouco tempo, mas a dureza do trabalho transforma cada hora num esforço contínuo. Por estas mãos têm de passar 17 quilómetros de rede, mais de 1000 covos que é preciso abrir, tirar o polvo, encher de isco e empilhar na popa do barco. Gestos mecânicos, olhos postos em terra, a cabeça a fazer contas à rede que ainda falta puxar. Ainda por cima, o mar não está de feição, como se não gostasse das horas trocadas e da quebra na rotina. Está mal, está mal. A pesca não está a correr bem, não. Quantos quilos é que tem andado a apanhar nos últimos dias? Ultimamente temos de andar à volta dos 200 quilos. Agora hoje está muito fraco, por enquanto. No entanto, ainda há poucos covos a bordo. Possivelmente até o fim é que vemos, né? Não podemos dizer já, mas de facto está mais fraco relativamente ao ontem à noite. São poucos os polvos que se amontoam na gaiola do Pérola de Quarteira. Pouco peso para quem sabe que precisa de 200 quilos para tornar rentável a faina diária. Mas Hélder Rita, aos comandos da sua embarcação, não está muito preocupado. O último fôlego de esperança, o último trunfo que lhe poderá salvar o dia de pesca, está guardado nas coordenadas da sonda. Estes é que foram postos agora. Portanto, tudo o que está aqui é recifes. Normalmente onde a escala vê-se aqui o recifes. Pronto, a ver, isto aqui é todo, desde o Val Lobo até quase à Barra do Ilhão, de facto. É para lá que Hélder se dirige, o local onde na noite passada largou uma boa quantidade de covos. Este é um dos mais recentes tesouros ao dispor dos pescadores da costa algarvia. Entre os 15 e os 30 metros de profundidade, estende-se a maior barreira de recifes artificiais da Europa. Ao mergulhador desprevenido surge um cenário surpreendente. Milhares de espécies congregam-se em redor dos recifes, alimentam-se, reproduzem-se e encontram abrigo. Escondida do olhar dos homens, esta gigantesca obra só é perceptível pelos pescadores ou pelos amantes do mergulho. Há já alguns anos que este sistema recifal existe, cumprindo a missão para que foi criado: imitar um recife natural, verdadeira fonte de vida.
Vista do ar, a ideia parece quase irrealizável. Do Alvor até Vila Nova de Cacela, implantar um dos maiores recifes artificiais do mundo. Arrojado e pioneiro em Portugal e na Europa, este plano nasceu no IPIMAR de Olhão. Estava-se nos finais da década de 80 e os investigadores do IPIMAR procuravam implantar um instrumento de gestão das pescarias litorais. O declínio das pescas e a escassez dos recursos levou os investigadores a optar pela construção de recifes artificiais, uma medida bastante utilizada por alguns países, em pequena escala, e principalmente pelo Japão, onde se podem encontrar complexos recifais de grande dimensão. Qualquer pescador sabe que quando se coloca um objeto no fundo do mar, ele normalmente atrai uma série de peixarada, seja peixes, seja caranguejos, seja o que for. Portanto, este foi o princípio que esteve na gênese dos recifes, há 300 anos no Japão. Quer dizer, um dia uma embarcação teve que largar carga ao mar porque se estava a afundar. O que é que eles verificaram uns meses depois foi que nesse preciso local começou a haver muito mais peixe do que existia até então. Portanto, o princípio é esse, é de facto qualquer objeto imerso atrai pescado, atrai organismos. Porquê? No caso dos peixes, tem a ver sobretudo com os ruídos que eles provocam, porque as correntes que se deslocam sobre o fundo, ao embaterem, digamos assim, nestas estruturas, provocam ruídos e atraem, sentem esses sons e, por curiosidade, deslocam-se até esses locais. Com base nas experiências do Japão, a equipa do IPIMAR decidiu lançar, em 1990, o projeto piloto. Estas são imagens com mais de 15 anos, captadas pelos próprios investigadores e que mostram a construção dos módulos. Para a equipa envolvida, eram muitos os obstáculos a vencer. Descobrir o formato certo dos módulos de betão, transportá-los e submergi-los sem os danificar. Localizados perto da Ria Formosa, estes recifes funcionariam como uma espécie de prolongamento deste estuário protetor, ideal para a reprodução e desenvolvimento das espécies juvenis. Mas mais difícil ainda foi dispor os módulos corretamente no fundo do mar, distanciados por medidas rigorosas e obedecendo às profundidades previamente estudadas. Cálculos que foram alvo de correções para que os recifes artificiais tivessem realmente um efeito de atração e agregação das espécies. Recorremos à ajuda de engenheiros que calcularam qual seria a distância até onde se faria, sentir esse tipo de ruídos, esses sons que depois atraem os peixes. E, portanto, no projeto piloto, optámos por colocar pequenos grupos de 35 unidades de pequena dimensão, cerca de 70 metros umas das outras, e depois distanciadas 300 metros das que estão imediatamente ao lado. Nós verificámos mais tarde, isto com base nos cálculos dos físicos, mais tarde quisemos verificar se, do ponto de vista dos recursos, se estaria bem calculados. E verificámos que era possível alterar um pouco esta disposição, isto é, alargar a distância entre os módulos, e por isso ganhámos cerca de 25% em termos de área de influência, área de impacto, se quiser, desta estrutura, para uma mesma quantidade de módulos. À frente de todo o projeto esteve desde o início aquele que é considerado afetuosamente o pai dos recifes. Costa Monteiro, atualmente presidente do IPIMAR, foi o primeiro a ter a visão e a coragem para pôr de pé tão ambicioso projeto. Era necessário encontrar instrumentos que conciliassem, digamos, a gestão dos recursos de uma forma sustentável, que no fundo é o objetivo final da gestão pesqueira,
com formas de valorização desta mesma zona litoral. Ou seja, que o instrumento financeiro conciliasse, digamos, a proteção dos recursos, sobretudo dos juvenis, com o aumento da produção biológica, com a promoção da biodiversidade e conjugasse isto tudo com o aumento do rendimento da pesca. Parece um paradoxo, mas efetivamente não é. Ainda na fase do projeto piloto, os recifes artificiais já provavam que conseguiam inverter a tendência para o declínio das espécies e aumentar o rendimento dos pescadores. No caso das redes de malhar, as embarcações que pescavam nos recifes conseguiam ultrapassar em 100% o rendimento daquelas que largavam em fundos de areia. Em toda a costa do Algarve, vivia-se desde meados da década de 80 uma profunda crise no setor das pescas. O volume de pescado desembarcado tinha diminuído consideravelmente, o que refletia o declínio dos recursos e o consequente decréscimo do rendimento dos pescadores. Com inúmeras comunidades a viverem essencialmente da pesca, com uma frota de quase 4.000 embarcações e uma exploração muito intensa dos recursos, o Algarve atravessava um período difícil, visível em cada porto de pesca. Em Quarteira, a tradicional procissão em honra da Nossa Senhora da Conceição era vivida ainda com maior devoção. Em dezembro, dezenas e dezenas de barcos acompanhavam a multidão para transportar a padroeira dos pescadores para a capelinha situada no porto de pesca. À Santa, os pescadores pediam proteção e mais sorte nas redes lançadas ao mar. Habituados a um mar que tanto dá como tira, habituados aos caprichos da natureza, os pescadores olharam com desconfiança a decisão do IPIMAR de avançar para um projeto de recifes artificiais a grande escala. Em 1998, o Algarve assistiu à maior construção de estruturas de betão destinadas ao fundo do mar. O projeto, orçado em 8 milhões de euros, foi financiado em 75% por fundos da Comunidade Europeia e o restante pelo Orçamento de Estado português. Em vários estaleiros espalhados pela costa começaram a construir-se mais de 20.000 módulos de 3 toneladas cada. Mas o projeto era ainda mais ambicioso e previu também a construção de 36 módulos com mais de 6 metros de altura e com um peso unitário de 40 toneladas. Estas estruturas de grande dimensão foram colocadas a uma profundidade de 30 metros para cumprirem uma missão diferente das mais pequenas. Enquanto os módulos mais pequenos se dirigem sobretudo a pequenos, a jovens, aos juvenis que migram das lagunas ou dos estuários e depois não encontram numa costa como a nossa, sobretudo aqui na zona de Sotavento, não encontram grande abundância de afloramentos rochosos, não é? De recifes naturais, que lhes permita encontrar o mesmo efeito de proteção que encontravam nestas zonas interiores. Pretendemos, de alguma forma, estender ao litoral esse efeito de proteção e, portanto, criámos estes grupos de módulos organizados de forma caótica, porque, enfim, permite que eles encontrem abrigo, que encontrem pequenas reentrâncias onde se podem abrigar, defender de outros predadores. Por outro lado, os módulos de grande dimensão não se destinam à proteção dessas espécies, mas mais à atração e à agregação de outro tipo de recursos, designadamente aqueles que vivem mais na coluna d'água. Durante 5 anos, o projeto avançou tal como estava planeado. Na primeira fase foram implantados os recifes de Vila Moura e Cacela e na segunda fase o complexo recifal estendeu-se a Tavira,
Faro Ancão e Oura. O objetivo: criar 7 sistemas recifais que ocupassem de forma descontínua uma área total de 44 km². Feitos os cálculos, a área de influência deste grande complexo estende-se por mais de 67 km², o equivalente a 6.700 campos de futebol. 7 anos depois do início desta gigantesca empreitada, as madrugadas são sem dúvida diferentes no porto de pesca de Quarteira. As 220 embarcações que todas as noites trabalham ao largo da costa regressam agora a casa com novo ânimo e com os porões cheios de peixe. Todos têm as coordenadas dos recifes fornecidas pelo IPIMAR, as coordenadas que localizam a vida que regressa novamente aos mares do sul. Achei bem eles terem posto aí esses blocos. Tem parecido muito peixe. A pena é ter sido mais e mais junto à costa. Aquilo que eu já vejo aos anos que está aí, porque vi-los estarem a pôr isso desde o princípio, tem tido muitos proveitos para muita gente. Não é? Há diferença, né? Não quer dizer que daqui por mais uns anos isto já tinha coral, já tinha coisas para o peixe ir lá a comer e isso torna melhor, né? E acho que está bom. Com a emoção própria de quem está a assistir ao nascimento de um novo ecossistema, a equipa do IPIMAR quase não arreda pé dos seus recifes. Os mergulhos de monitorização têm sido constantes ao longo dos anos para registar a evolução do processo de colonização e o comportamento das espécies. A recolha de sedimentos do fundo para analisar a matéria orgânica é um dos indicadores sobre a produtividade do recife. Com estas recolhas, os investigadores conseguem também detectar a existência de novos organismos que servem de alimento aos peixes. Com o passar dos anos, as estruturas de betão transformaram-se em verdadeiros ninhos acolhedores. Nestes recantos, as espécies encontram alimento em abundância, proteção e as condições ideais para a sua reprodução. Há por isso quem gosta de afirmar que os recifes artificiais não são mais do que uma simples forma de mimar a natureza. Nós hoje vamos mergulhar aos recifes artificiais, neste local. Estes recifes foram colocados pelo IPIMAR em 95 e são constituídos por blocos de betão com cerca de 1,30 m de altura, como se pode ver aqui, e estão em 7 núcleos, estes que vocês aqui podem ver. Cada núcleo destes tem 3 conjuntos, como está aqui, com os blocos empilhados. A profundidade deste local tem 21 metros, a parte mais profunda, 19 metros a parte mais alta. Vocês possivelmente irão ver sargos, robalos, com alguma frequência moreias e safios, também parece, com alguma frequência aqui neste sítio. Caminhos é pro, amigo. Faz favor. A Hidroespaço é uma das escolas de mergulho de Faro que passou a incluir no seu roteiro de mergulhos os vários complexos de recifes da costa algarvia. Os pedidos para conhecer estes locais são cada vez mais frequentes e por isso a Hidroespaço há muito que possui as coordenadas dos recifes
fornecidas pelo IPIMAR. Basta atravessar a Ria Formosa, sair a Barra de Faro e deslizar sobre a água durante uns 15 minutos. Estamos em cima dele. Ora, aqui está ele, lindo no fundo e cheinho de peixe. Para a maioria destes mergulhadores, é a estreia nos recifes artificiais. Apesar das péssimas condições de visibilidade, é fácil perceber que o ecossistema de Faro apresenta já uma riquíssima produção biológica, servindo de abrigo e alimento a inúmeras espécies. Sem o saberem, estes mergulhadores estão a contribuir para o desenvolvimento de outra potencialidade dos recifes artificiais que poderá ser fundamental para um destino turístico como o Algarve, o ecoturismo. Notou-se logo, a partir do primeiro, segundo ano, a maior quantidade de peixe aqui nesta zona, juvenis e animais de maior tamanho também. As pessoas acham interessante vir mergulhar este local porque numa área muito pequena, num pequeno oásis, há uma concentração grande de vida. Então, já foi. Uau! Espetáculo! Como é que foi esta estreia nos recifes? Foi uma maravilha. Uma maravilha. Não foi que houvesse muito peixe, mas a estrutura toda que está ali montada vê-se que abriga mesmo muita variedade de vida. Encontramos muitas larvas de peixes, vê-se que eles reproduzem-se ali naquela zona, e quando nos afastamos, quando passamos de um núcleo para o outro, digamos que essas larvas, por exemplo, deixam de se ver, só se vê praticamente areia. Portanto, vê-se que eles concentram muita vida ali. Pensado inicialmente como um instrumento de gestão das pescarias, os recifes artificiais ultrapassaram as expectativas e abrem-se a novas potencialidades. Para além do ecoturismo, os recifes artificiais estão-se a revelar decisivos para a aquacultura em mar aberto e para os ensaios de repovoamento. São projetos do IPIMAR que estão atualmente em investigação, mas que começaram já a dar resultados. Junto a um destes complexos recifais, foi instalada uma gigantesca jaula oceânica submersível com 25 metros de diâmetro, cujo objetivo é estudar o cultivo de peixes e moluscos em sistemas de mar aberto. A proximidade dos recifes permite atenuar o impacto negativo a nível ambiental provocado pela grande concentração de peixes. Por outro lado, os peixes da jaula beneficiam da maior produtividade dos recifes. Os ensaios de repovoamento do litoral algarvio com espécies indígenas começaram há 4 anos, com os recifes artificiais a desempenharem novamente um papel de destaque. Tudo começa na estação de piscicultura de Olhão, onde se produzem douradas, várias espécies de sargos e linguados. Quando atingem o tamanho ideal, os peixes são marcados com o objetivo de um dia, quando forem capturados, as suas marcas revelarem informações preciosas à equipa do IPIMAR. Depois de cuidadosamente transportados, a escolha do local para a libertação não poderia ser outra: os recifes artificiais localizados ao largo de Olhão. Os mergulhadores são os próprios cientistas que ajudam na lenta descida da jaula. Criados em tanques com pouco mais de 1 metro de profundidade, temia-se que alguns peixes morressem durante a descida até aos 20 metros. Mas os receios revelaram-se infundados e quando a porta da jaula se abre,
é uma verdadeira corrida para a liberdade. 3 anos depois das primeiras libertações, os investigadores já perceberam a responsabilidade que os recifes têm no sucesso destas ações de repovoamento piscícola. Têm sido recapturados peixes 1 ano e meio depois de terem sido libertados, portanto, e relativamente próximos destas zonas, ou seja, eles concentram-se e depois ficam de facto por estas zonas. Quer dizer, é evidente que também há peixes que acabam por dispersar mais, mas digamos que uma fração muito significativa das recapturas tem sido de facto relativamente próximo dos locais de libertação. Estas conclusões só foram possíveis graças à colaboração dos pescadores. Cada vez que capturam um peixe marcado, levam-no ao IPIMAR, onde recebem uma recompensa. É esta colaboração e responsabilização que os cientistas querem estender também aos recifes artificiais, porque o próximo desafio passa pela gestão sustentada destas zonas. A informação que vem dos pescadores no dia-a-dia, como é que evoluem as capturas, como é que distribuem em termos anuais, quais são as principais artes, digamos, de pesca que exploram este ecossistema, este sistema arrecifais, é extremamente importante. E, portanto, contamos cada vez mais com a responsabilização, com a chamada corresponsabilização dos pescadores na gestão deste projeto, e eu penso que eles, neste momento, já sentem isto um pouco deles. A bordo do navio de investigação, os cientistas mantêm uma apertada vigilância do que se passa lá embaixo. Utilizando as mesmas artes que os pescadores, estudam a ocupação dos recifes pelas diferentes espécies ao longo do dia e ao longo do ano. É preciso também determinar quanto tempo permanecem no recife e do que é que se alimentam. A biodiversidade, a riqueza de espécies, não facilita a vida de quem estuda estes ecossistemas, mas todos os dados são fundamentais para se definirem regras de gestão destas zonas. O importante é dimensionar o esforço da pesca de acordo com a capacidade de produção dos recifes. Os pescadores parecem estar conscientes deste delicado equilíbrio e até já pedem mais recifes artificiais. Havia de ver, mas enquanto a gente, por exemplo, temos, vá lá, 500, havia de ser o dobro. Espalhados pela costa, que é para haver mais peixe, que é uma reserva que punha-se ali. E o peixe cria-se dentro dos recifes. É bom, isso é bom, é sempre bom. Isso é sempre bom que venha blocos. Com os blocos, as pessoas têm sempre mais um bocadinho de esperança. Têm sempre mais um bocadinho de esperança que eles juntem mais algum peixe. Quando há falhas, uma pessoa vai lá e lá tem sempre qualquer coisa. Mas acho que é pouco. Os pedidos dos pescadores da costa sul de Portugal não caem em saco roto na Direção-Geral das Pescas em Lisboa. Foi esta entidade que apreciou a candidatura inicial do projeto do IPIMAR e é esta mesma entidade que revela agora a existência de financiamento para estruturas do género no novo quadro comunitário de apoio, prova do mérito do projeto português. O reconhecimento do mérito deste projeto é evidenciado pelo facto de, no novo quadro comunitário de apoio a vigorar a partir de 2007, se manter a possibilidade de apoiar projetos desta natureza, que são projetos de interesse coletivo e que, portanto, interessam de facto ao conjunto do setor pesqueiro de determinado país e da comunidade em geral. Fico contente que os pescadores algarvios queiram mais, mas efetivamente também há outras zonas, outras comunidades pescatórias no país, com certeza quererão o mesmo. E o IPIMAR nesta matéria irá estudar em função dos locais, em função das características da pesca de determinadas zonas do país, se evidentemente existem condições para o lançamento de projetos idênticos. 6 horas depois do início da faina, o Pérola de Quarteira já não balança tanto sobre as correntes agitadas. Não é só o peso dos covos que cobrem totalmente a popa do barco, são também as muitas dezenas de polvos que já enchem a gaiola de pesca. Acabaram de deixar a zona dos recifes e, mais uma vez,
valeu a pena ter esperança. É uma zona boa, como se viu. Agora assim que prendem no Recife, vieram logo 4 polvos, 2 deles dentro de um cove e marcou muito peixe em cima do Recife. O mau tempo que se anuncia para a noite não faz esmorecer o ânimo destes pescadores. Sabem que debaixo de água, a muitos metros de profundidade, a vida voltou a crescer. Preservar é a palavra que surge agora na linha de horizonte.